Boa noite a todos. Hoje, excepcionalmente, a gente vai começar direto fazendo o estudo da obra Nosso Lar, porque a Aninha não teve condições de participar conosco. Normalmente a gente faz a primeira parte com um conto do Espírito Nair Lúcio, e a segunda parte a obra Nosso Lar. Mas, infelizmente, a nossa amiga hoje não poderá participar com a gente. Tá todo mundo bem, gente? Rosa Souza, tá bem? Tô ótima. E você? Graças a Deus. Tudo bom? Graças a Deus. Então, a gente, devido a isso, a gente vai passar direto aí já para a parte... Vamos fazer uma leitura da página do Evangelho, para depois passar aí para a apresentação da obra Nosso Lar. Bom, eu vou abrir para ler um pequeno trecho do Evangelho, bem pequenininho mesmo. Depois, quem quiser, pode ler em casa para complementar. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 4 que fala a realeza de Jesus. Que não é deste mundo. Essa mensagem é o comentário de Kardec. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício de poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe do filósofo, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. A gente para aqui, só para não ficar uma leitura extensa. Esse comentário de Kardec dentro do capítulo 2, que é o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, é um comentário que Kardec começa a explicar o porquê dessa realeza de Jesus, por que Jesus fala sobre o reino. E a gente vê que várias vezes tentaram atribuir Jesus ao título de rei dos judeus, etc. Então Kardec faz a comparação dessa coisa de realeza com o fato de alguém ser acima da média. No caso de Jesus, acima da média da humanidade nas questões morais, nas questões intelectuais, acima do padrão, um homem à frente do seu tempo. Na verdade, todas as vezes que nós quisermos ou precisarmos quebrar um paradigma, nós precisamos estar à frente do nosso tempo. Porque todas as vezes que eu estou dentro do povo da minha época, pensando como o povo da minha época, eu vou fazer e viver de acordo com aquilo ali que as pessoas já fazem e já vêm vivendo. Para eu inovar, para eu quebrar determinado paradigma, eu tenho que estar enxergando à frente da minha época. E era justamente essa característica de Jesus. Quando a gente percebe lá Jesus e a mulher que iria ser apedrejada, o que a gente nota é justamente Jesus trazendo uma visão acima da sua época. Porque quando a lei manda apedrejar, mas Jesus diz, quem tiver o primeiro pecado que atire a primeira pedra, ele está meio que declarando a inconstitucionalidade de uma lei e fazendo uma nova interpretação. Olha, para eu apedrejar, eu preciso ser sem pecado. Para eu julgar aquela pessoa e condená-la ao apedrejamento, eu tenho que ser uma pessoa pura e livre de erros.
Então a gente vê ali naquele momento Jesus, na verdade, lançando um novo olhar sobre um problema antigo. Essa é a verdadeira realeza. Quando eu consigo enxergar as coisas do mundo com os olhos diferentes. No caso de Jesus, eu consigo enxergar as mesmas situações que todo mundo já enxergava, porém com os olhos do coração, com o olhar do amor. E é interessante porque é justamente sobre amor que nós vamos conversar hoje no estudo da obra Nosso Lar. Eu queria que alguém fizesse a prece inicial aí. A Márcia, pode fazer a prece, Márcia? Então, vamos agradecer a Jesus os momentos que vamos estar aqui juntos, reunidos, num propósito de refletir sobre as verdades divinas e buscar essa melhoria íntima através do nosso esforço, do nosso conhecimento e do amor que é pregado pelo Cristo para todos nós. Abençoe essa noite, abençoe o Rafael que vai trazer o estudo e que tenhamos paz, tranquilidade para poder ouvir e apreender os ensinamentos da noite. Muito obrigada, Jesus, e pedimos por todos aqueles que sofrem, por todos os familiares que agora choram, por todos que encontram-se doentes, necessitando tanto dessa energia que emana dos nossos corações e são encaminhados para esses irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Tenha piedade de nós, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Eu não lembro se eu... Márcia, depois você manda aí para o Fernando, para mim, que eu não lembro se eu listei ele aqui, não sei se ele já entrou. Ah, tá. Eu mandei para ele. Quer que eu mande? Não, eu mandei. Eu consegui mandar para ele. Tá certo. Entendeu? Então tá. Bom, a gente vai iniciar aí a obra Nosso Lar. Eu vou fazer a projeção para a gente começar a analisar a página de hoje, que é o capítulo, um dos capítulos bonitos da obra Nosso Lar, que é o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Tá bom aí, Flávio? Aí, porque o Flávio não enxerga. Quando ele fala que tá bom, é porque tá bom para todo mundo. Não, tá meio... Acho que pode aumentar mais um pouquinho. E eu acho que não, aí não dá não, vai ficar fora. Eu vou trocar o óculos então, Rafael, peraí. Vai ficar fora. Vamos lá, capítulo 18. A gente lembra que no capítulo passado, como que terminou? O André Luiz chega à casa que ele ia ser acolhido, a casa de Lísias, e ele sentou-se à mesa. Então, todo mundo fez uma oração e o André Luiz prossegue narrando o fato. Ele diz assim: terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui, André, são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não o dispensam,
diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Então a gente volta para conversar um pouco sobre isso aí. O que a gente tem aqui nesse capítulo de Nosso Lar? Primeira coisa que chama a atenção da gente é justamente o fato de que em nosso lar os espíritos precisam de alimento. Não morreu, gente? Quem precisa de comida não seria justamente a matéria física? Por que eu, depois de desencarnado, sem corpo físico, eu preciso de alimento? E aí vamos ver o seguinte: qual a finalidade dos alimentos para nós aqui enquanto encarnados? É justamente adquirir nutrientes que vão nos fortalecer, que vão nos nutrir, para que nós possamos viver a nossa vida, para que nós possamos praticar as nossas atividades, dentre outras interferências que tem. Hoje o pessoal já fala que o estômago é o segundo cérebro, que há a segregação de hormônios psíquicos, que há a produção de serotonina, enfim, tudo isso é muito novo, mas nós não vamos entrar aqui nessa parte. O que importa para nós é que, enquanto encarnados, nós precisamos nos alimentar para vivenciarmos as experiências da nossa vida. Isso é um ponto, isso é um fato. E quando eu desencarno? Porque a gente fala assim, olha, desencarnou, perdeu o corpo material. Se eu estou indo para o plano espiritual, por que é que eu, livre desse corpo físico, dessa matéria densa que todo mundo fala que é um peso, por que é que eu preciso ainda continuar me alimentando? E a gente vai perceber que dentro de nosso lar, o alimento é caldo. Aquele alimento utilizado ali na casa de Lísias, em nosso lar, é um caldo reconfortante, um caldo fluídico. Para que eu, que já passei no hospital espiritual de nosso lar, que já passei pelo círculo de oração, que estou liberado para o trabalho, como é o caso de André Luiz, por que é que eu preciso de alimento? Por que é que aqueles espíritos daquela casa precisam de alimento? Mais que isso, por que é que outros ministérios mais elevados também precisam de alimento? Essa é a questão. A explicação que vem da mãe de Lísias é o seguinte: todos os espíritos, embora desencarnados, continuam gastando energia. Ali naquela parte, a mãe de Lísias vai mostrar que eles costumam trabalhar em algumas excursões em outros planos e que essas excursões gastam sim energia. Que o espírito, embora desencarnado, embora ele não precise alimentar o corpo físico energeticamente, ele precisa alimentar o seu espírito energeticamente. Então significa que essa necessidade de fluidos, essa necessidade de energia, ela não é apenas uma coisa daqui da Terra. Ela é algo espiritual. Ela é uma necessidade do espírito. Aqui nós precisamos da energia que vem do alimento material e também dos fluidos. No plano espiritual, eu preciso apenas da energia que vai alimentar o meu espírito. E isso é interessante, por quê? Porque ela está mostrando que toda vez que há um gasto de energia, há necessidade de reposição de energia. E ela vai mostrar ali que cada ambiente, cada ministério se alimenta de um jeito. Naquele caso dela, onde eles estão, se alimenta com caldo. Em outros se alimenta com suco. Em outros com os frutos. Mas sempre há uma necessidade de alimentação. Isso mostra para a gente uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente vê os médiuns trabalhando numa reunião de desobsessão, o espírito André Luiz, na obra Desobsessão, fala que os médiuns necessitam receber passe
após a reunião de desobsessão. Isso é muito questionável. Mas veja bem, há um dispêndio de energia nas reuniões mediúnicas? Obviamente que há. Não é possível que exista essa alimentação energética, essa alimentação fluídica, sem a necessidade de passe? Obviamente que sim. Mas não é possível que o espírito desencarnado também se alimente sem precisar de caldo? Por que ele precisa do caldo? Porque a condição dele ainda é de necessitar desse tipo de alimento, desse tipo de materialização para receber os alimentos. São espíritos que ainda estão nessa fase evolutiva. E por que nós pensamos que todos os médiuns têm que simplesmente concentrar e se ligar ao plano espiritual superior para receber o reconforto de energia, a reposição fluídica? Eu estou levantando isso, não é algo definido, mas é algo que a gente pode deduzir diante disso que a gente vê da explicação do plano espiritual. Há espíritos que necessitam de caldo como se fosse um alimento na terra, para recompor-se energeticamente, para recompor seus fluidos. Será que não há médiuns que necessitam de passe para se recompor fluidicamente? Obviamente que não adianta alguém receber passe se o médium está ali ainda com a cabeça turbada e ele toma passe e fala, continua passando mal. E continua mesmo, porque a cabeça dele está turbada. Porém, nesses casos, ele precisa primeiro se ambientar, se concentrar e se ligar àquele momento do ambiente para poder, então, perceber as vibrações dos amigos espirituais e ali, automaticamente, ele já começa a receber os fluidos. Então, o fato é necessário para quem precisa. E a gente vê que em nosso lar, alguns espíritos precisam de caldo para recuperarem as energias. Todas as vezes que um espírito sai em missão, seja ela qual for, há um desgaste energético. Por quê? Porque o espírito trabalha doando fluido. Quando o espírito vai fazer a caridade para alguém, ele está doando fluido. E ele precisa repor fluido. Ele pode repor pela oração? Pode. Mas como ele ainda está materializado e ele estava acostumado a repor energia, assim como a gente repõe aqui na Terra, através do alimento, a divindade, em sua sabedoria, permite que gradativamente a gente vá se desligando dos hábitos da Terra. Gradativamente. Mas a gente vai ver que a espiritualidade permite isso enquanto há boa vontade de nossa parte em nos desligarmos daquilo que é material. Porque mais à frente a gente vai ver o que os ministros fizeram para acelerar o passo da desmaterialização dos espíritos. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, eu vou prosseguir então. Rafael? Sim. Olha só, existe sim uma dúvida. Durante as reuniões mediúnicas, e eu estou falando assim, porque eu tive a oportunidade de sentir essa situação, digamos assim. Não são todos os médiuns que precisam do passe, como você disse. Mas também a gente há de convir que numa reunião mediúnica, além da tua proteção espiritual, do teu protetor que está junto de você, trabalhando, tem também os protetores da casa e tem também os trabalhadores espirituais, invisíveis. E todos eles, eu creio, que estejam atentos a esse tipo de situação, porque ninguém quer que você faça assim, que você doe os seus fluidos, a sua energia, sem receber em troca. Não é uma questão de sacrifício, é uma questão de ajuda. E quando você ajuda, automaticamente você recebe de volta isso.
Ou então, como já aconteceu comigo, de ir numa reunião mediúnica e sair assim, muito cansada, pesada, chegar em casa, dormir um sono sem sonhos e no outro dia amanhecer plenamente revigorada. Ou seja, eu acredito que nesse momento do sono, que o seu espírito está mais fácil desligado, né? Pode se desligar mais facilmente do teu organismo, ele pode sim estar recebendo as energias, os fluidos, as trocas de ideias, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Mas deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou explicar curtamente, porque senão a gente transforma o estudo no estudo de mediunidade. Eu só dei o exemplo dos médiuns porque o André Luiz, o espírito André Luiz, na obra Desobsessão, que fala que na reunião de desobsessão o médium deve receber passe quando termina. É o passe de apoio. Por isso que ele fala da presença do médium apoiador dentro da reunião. Então, o que acontece? Na verdade, são duas coisas bem diferentes. O fato de um médium sair cansado da reunião mediúnica não tem nada a ver com ele não ter sido assistido fluidicamente. Por quê? Porque a mediunidade gera desgaste físico, está lá no livro dos médiuns. Então, a pessoa vai para casa, pode estar assistida espiritualmente, fisicamente e tudo mais. Isso não tem nada a ver com essa ausência, com essa questão de não receber o fluido. Isso daí faz parte, muitas vezes, da doação de cada médium na mediunidade. Um outro ponto é o seguinte: toda reunião bem instruída, ela é sempre amparada pelos espíritos e há uma regulagem na quantidade de fluido que vai ser doado. Mas quanto mais o médium está preparado, mais fluido ele doa. Mais os espíritos usam o médium. Só que usam de forma equilibrada porque fluidicamente você sempre tem reposição. Então, o que acontece? A necessidade do passe é porque não adianta simplesmente o médium se recompor de fluido espiritual. Ele também carece de fluido vital. Uhum. Quem doa fluido vital são outros encarnados. Os espíritos conseguem manipular fluido vital sem precisar da pessoa estar em pé dando passe. Porém, obviamente que quando eu tenho uma vontade concentrada para determinada ação, há uma facilidade e há uma doação maior desses fluidos. Por isso, ocorre muitas vezes o médium apoiador, entendeu? Mas o que chama atenção na obra Nosso Lar é que há desgaste fluídico no plano espiritual. E aí a gente vai seguir para a gente ver como é que funciona essa alimentação no plano espiritual. O que é, na verdade, esse alimento? Aqui a gente vê depois a irmã de Lísias mostrando o seguinte: cada lugar, na comunicação e no esclarecimento, tem frutos, na elevação há consumo de suco, e na união divina, que é o lugar mais alto em termos de elevação, a alimentação tem uma visão diferente. Então a gente vê aqui, olha só, André Luiz narrando: meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação,
mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o sustentáculo do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: tudo se equilibra, André, no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil é o processo de alimentação. Veja que aqui a gente tem uma explicação bem interessante da mãe de André Luiz. A gente tem uma explicação de que o que alimenta as almas é justamente o amor. Isso não é pouca coisa. Saber disso não é pouca coisa. Porque, na verdade, quando eu digo que o amor é alimento da alma, eu estou querendo dizer que muitas vezes é possível que eu esteja me alimentando na vida, mas que essa alimentação não esteja me nutrindo de nada. Que muitas vezes é possível que eu esteja frequentando qualquer trabalho espírita, espiritual, religioso, seja de qual for a espécie religiosa, ou seja, qual for o tipo de trabalho. E esse trabalho não esteja me alimentando em nada, porque falta nele o amor. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que se não fosse o amor, eu seria como um sino que não faz som. Que sem o amor nada seria, que o amor tudo pode, tudo suporta, porque na verdade é o amor que nos alimenta. Por isso que ele tudo pode, por isso que ele tudo suporta. Porque ele é o nutriente. Então, quanto mais eu amo, mais força eu tenho para cuidar de alguém. Quanto mais eu amo, mais força eu tenho para cuidar de mim. Quanto mais eu amo, mais força eu tenho para trabalhar, para viver, para ser feliz. Quanto mais eu amo, mais equilibrada é a minha vida. Porque, afinal de contas, amar, se alimentar de amor, é se alimentar do próprio Deus. Porque, diz o apóstolo, Deus é amor. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com determinadas situações difíceis da nossa vida e que nós começamos a não ter força para reagir, obviamente que, em alguns casos, nós que estamos encarnados, necessitamos de substâncias, de hormônios, e quando a nossa matéria, ela de certa forma se desgasta, ou nós precisamos de alguma substância química, nós precisamos tomar medicamentos. Senão vai todo mundo começar a rezar e achar que não ama. Mas eu quero dizer que quando nós nos alimentamos de amor, nós temos disposição para nos cuidarmos, disposição para nos tratarmos, disposição para nos equilibrarmos. Porque o amor é a força equilibrante da terra. É o amor que sustenta a terra. Deus sustentando a terra significa o amor sustenta e equilibra a vida e a terra. Então, percebamos. Cada lugar se alimenta de uma forma. Mas se esse alimento ele serve para nós, para nos nutrir, cada lugar se alimenta de forma diferente do próprio amor de Deus. Seja no caldo, seja no fruto, seja no suco, ou seja através da oração ou da respiração. É amor que eu estou recebendo. É o amor que eu estou recebendo quando eu estou concentrado, quando eu estou em sintonia com aqueles fluidos da espiritualidade maior, quando eu estou recebendo esses fluidos da espiritualidade maior. É amor que eu estou recebendo quando eu recebo um passe. E esse amor nos alimenta. Esse amor nos energiza. Ele nos ajuda a viver. Então, a gente continua aqui com outras explicações, porque vamos pensar em outras vertentes do amor. Aqui Lísia já disse, eu vou repetir.
nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar, André, grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas, tem o amor na base profunda. Essa parte eu li, é embaixo. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus e, quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil é o processo de alimentação. O verme no subsolo nutre-se essencialmente de terra. O animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a existência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele. E sem ele não teríamos existência. Então a gente vai vendo que, à medida que o espírito chega no plano espiritual, ele vai começando a se desmaterializar, inclusive nos seus hábitos. André Luiz mostra ali na obra uma evolução enorme do espírito desde o princípio inteligente até a sua evolução no plano espiritual. Ele traça ali, quando ele fala de alimento, ele começa mostrando ali daquelas criaturas, como que elas se alimentam, como que o animal se alimenta, como que o homem se alimenta. Então veja, no Livro dos Espíritos fala que, inicialmente, o princípio inteligente, que Kardec narra bem no Livro dos Espíritos, e eu não vou trazer uma explicação mais detalhada aqui, o princípio inteligente, ele vai se transformando, adquirindo experiências, até que a bagagem nele para sofrer ali, para Deus transformar, fazia individualidade. Mas o princípio inteligente coleta experiências enquanto mineral, enquanto vegetal, enquanto animal. Não quer dizer que a gente venha do mineral. Quer dizer que há uma colheita de experiências em todos os reinos. E aí a doutrina espírita inaugura o reino hominal, que é um reino que não existe entre os cientistas. Existe porque Allan Kardec coloca na doutrina espírita o reino hominal, para fazer a diferença entre o reino animal, em que não há uma racionalidade, em que não há ainda o senso moral desenvolvido, para o reino hominal, em que já há uma inteligência, o pensamento contínuo. O que a gente vai percebendo, então? O espírito, a todo momento, ele está evoluindo e rumando em direção ao plano espiritual, ao plano mais equilibrado, a um plano mais desmaterializado. A própria forma de se alimentar vai mostrando isso. E a gente vai percebendo que, quando a gente desencarna e chega no plano espiritual, é muito interessante que em determinadas zonas umbralinas, quem é médium e trabalha desdobrado e trabalha às vezes em socorro espiritual, percebe isso. Os espíritos às vezes estão no umbral e os espíritos sentem fome no umbral. Alguns espíritos muito apegados à matéria, eles sentem fome. Eles dizem que estão com fome. E alguns que chegam perdidos, estão perdidos ali naquele plano turbado, ele começa a falar que está com fome. Se ele chega à reunião mediúnica, ele fala que está com fome. E quando a gente desdobra e vai ao plano espiritual, na zona umbralina, vê o serviço dos mentores espirituais naquele lugar, você vê de vez em quando abrindo como se fosse um portal e uma mão colocando alimento. E eles vão ali buscar aquele alimento como se fosse alimento aqui na Terra. Porque aqueles espíritos, naquela condição,
precisam daquele alimento, aquele alimento como se fosse materializado. Lá em nosso lar, na casa de Lísias, o alimento já é caldo. Quando chega numa outra zona espiritual, o espírito se alimenta simplesmente da nutrição espiritual pelo amor. Ele se envolve pelo amor divino e aquilo alimenta ele. E a gente começa a ver, e mais para frente isso vai ser explicado, por que Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem. André Luiz vai narrar isso para a gente, vai mostrar isso para a gente. Então, essas explicações, elas são um desdobramento do Evangelho de Jesus e um desdobramento das obras de Allan Kardec. Quando fala lá no capítulo 2, a vida no mundo espiritual, as sensações dos espíritos e como ocorre a vida do espírito no plano espiritual. Como ele vai mudando e decodificando as suas sensações. Porque, na verdade, quando a gente chega no plano, na zona espiritual, a grande dificuldade, o grande desafio é você mudar a sua forma de pensar e aprender a viver como espírito. Quando a gente recebe essa lição de André Luiz, a gente começa a perceber que eu já posso antecipar isso. Ah, então eu paro de comer, Rafael, eu vou me alimentar de amor? Quem dera se fosse assim, porque com arroz no preço que está, nossa, ia resolver o problema do mundo. Mas acontece o seguinte, acontece que no momento nós precisamos de alimento, mas mudar a forma de pensar significa não ser escravo do alimento. Porque é muito diferente. Há espíritos que passam muita dificuldade para se desligarem desse vício, dessa forma de alimentação. É uma espécie de vício. Há espíritos que são escravos de alimentos e há espíritos que obsediam o outro, gerando compulsão alimentar. Cuidado, que eu não estou querendo dizer que todo mundo que tem compulsão alimentar é porque está sofrendo influência de obsessor. Estou querendo dizer que nós já trabalhamos em casos em que o espírito se aproxima de determinada pessoa, que obviamente é uma pessoa que tem a tendência a comer, e ele estimula aquela pessoa a comer cada vez mais porque ele precisa daquilo. Como ele não consegue tirar energia no plano espiritual do alimento, ele começa a ir atrás de uma pessoa encarnada para ele começar a querer tirar energia daqueles alimentos que aquela pessoa come e começa a estimular as pessoas, gerando compulsão. Então veja, nós precisamos nos educar justamente porque nós estamos aqui de passagem, nos preparando para o plano espiritual. Não quer dizer, Rafael, então eu preciso me alimentar de luz, ou então só vou tomar sopa para começar a treinar. Não. Significa que eu preciso educar a minha fome, o meu estômago. Não ficar refém da comida. Porque tem gente que é assim, se sofreu, come. Se está feliz, come também. Qualquer coisa, come. E assalta a geladeira de madrugada. Muitas vezes porque nós não estamos sabendo lidar com os nossos sentimentos. Então a gente vai gerando, desencadeando isso em outras coisas. E a comida é uma delas. E quando chega no plano espiritual, vai falar que tem que tomar sopa fluídica, gera revolta. Porque eu gosto mesmo é daquela feijoada, aquela coisa toda boa, que eu gosto muito também, mas eu vou passar perto. No plano espiritual, Flávio, eu vou querer Coca-Cola, vai ser difícil. A gente vai seguindo aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Rosa, tem alguma pergunta? Eu sei que você gosta de perguntar. Fala. Então, eu por exemplo, estou fazendo já esse aperfeiçoamento. Eu não como mais carne vermelha, eu como pouquíssimo, como muito mais fruta e vegetal do que qualquer outra coisa. Eu bebo, assim, 3, 4 litros de água por dia. Todos os meus vícios, para te dizer a verdade, eu acho que eu já abdiquei de todos, menos de dormir. Não,
Mas o mais importante é o seguinte: você não come carne, não está fazendo isso e aquilo, mas está amando, né? E o mais importante... certeza. Então tá bom. Mas eu acho que eu estou substituindo isso tudo por amor, viu? Então tá Já bom. não sou aquela rosa brigona, mas não. Vou seguir. Olha lá, hein? É extraordinário, André Luiz, aduzi comovido. Não se lembra do ensino evangélico amai-vos uns aos outros? Olha o desdobramento dessa obra em cima do evangelho de Jesus. Prosseguiu a mãe de Lísias. Jesus, André, não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dias menos dias, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhavam-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnamos na Terra, experimentamos grandes limitações, mas voltando para cá, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Então, olha que coisa. Ela está mostrando para a gente que é possível alimentar o espírito numa conversação amiga. É possível alimentar o espírito ouvindo o outro, tendo compreensão do outro. É possível alimentar o espírito no amai-vos uns aos outros, nos gestos de fraternidade, no sentir a fraternidade. Porque mais importante do que o ato é sentir o ato que nós praticamos. Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, ele está nos exaltando a um sentimento. Não adianta nada eu não comer carne, eu educar isso, eu educar aquilo e não amar. Porque eu serei infeliz do mesmo jeito. Eu vou ter dificuldade do mesmo jeito, porque eu posso não ter dificuldade para comer, mas vou ter outras dificuldades, que é a dificuldade muitas vezes de perdoar um irmão, que é a dificuldade muitas vezes de me relacionar com alguém porque ela pensa diferente de mim. Nós vivemos hoje no mundo um momento muito difícil, muito delicado, em que as pessoas não podem mais ter opinião. Quando é matéria, então, de política, as coisas vão ficando mais difíceis ainda. Eu tenho um amigo que ele sempre posta num grupo a preferência política dele. Eu sempre faço questão de comentar e criticar a preferência política dele, mas implicando e brincando. Obviamente que a gente faz isso tudo num tom fraternal. Ele me deu carona outro dia e a gente vai conversando, brincando, e depois, no final, só falta a gente só não abraço e beijo ele porque tem pandemia. Mas é um grande amigo, ele é alto mesmo, é grande. Então, o que a gente vê? A gente vê hoje a falta de amor, o que tem feito. As pessoas estão dando tiro na outra por causa do uso de máscara. Porque uma pessoa quer usar máscara e o outro fala que não precisa usar máscara. Então, falta amor. O amor é alimento da alma. É o amor que nos torna mais alegres, mais saudáveis e nos torna com mais energia para viver tudo isso que a gente vive aqui. Quando Jesus fala assim, lembrai-vos de mim, eu venci o mundo, tem de bom ânimo? Ora, eu só tenho bom ânimo se eu amar muito. Lembrai-vos de mim, lembrar de Jesus é lembrar de quê? É lembrar do amor em movimento. Porque Jesus era o amor andando. Então, a obra de Nosso Lar começa a falar para a gente de alimento, mas
é muito mais profundo. Não é um problema de comida, não é um problema de desmaterialização, de quando eu chegar no nosso lar eu tenho que aprender a tomar sopa fluídica. É um problema muito mais profundo. É um problema de eu aprender a sentir o amor. E nós temos dificuldade em sentir o amor porque nós queremos sentir o amor nas grandes coisas. E não percebemos que há amor em tudo no universo. Em tudo. Se a gente não conseguir sentir amor nas pequenas coisas, dificilmente vamos conseguir senti-lo nas grandes coisas, porque as grandes coisas não são como a gente pensa. Não são esses atos que nos favorecem enormemente. Nada disso. São gestos que muitas vezes nós praticamos em relação ao outro e que nos traz por dentro uma satisfação sem igual. Porque somente quem pratica a caridade, quem serve ao outro sem qualquer interesse pessoal, é que sabe a alegria que é você perceber que você fez alguém feliz. Muitas vezes as pessoas querem se livrar de uma obsessão, se livrar de determinado problema. Vá trabalhar no bem. Faça o bem ao próximo. Porque não existe nada melhor do que você se doar, perceber que você ajudou alguém de verdade. Não é aquela ajuda de conveniência. Eu vou hoje fazer o atendimento porque eu não tenho nada para fazer. Isso é de conveniência. Se eu tivesse alguma coisa, eu falava com a pessoa que ela tem que esperar e tudo mais. Que eu não quero sacrificar nada meu. É você ajudar porque você está interessado na recuperação daquela pessoa. Esse é o amor, amai-vos uns aos outros. Esse é o alimento das almas. E isso não é fácil da gente ainda sentir, porque isso a gente sente nos detalhes. Nos pequenos detalhes. Então, a gente segue aqui. Com ele dizendo assim: recordei instintivamente, estamos aqui, né? Recordei instintivamente as teorias do sexo. Aí a gente começa a partir para o outro lado do amor. Largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou: e ninguém diga, André, que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, para que se alimente a felicidade, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Olha que bonito isso. Olha que coisa bonita. A obra Nosso Lar, ela vira de cabeça para baixo os nossos interesses nas relações conjugais. Porque muitas vezes, o que a gente costuma ouvir e costuma dizer: olha, você se casa, não sei o que, mas o sexo é uma parte muito importante no casamento. E de fato está todo mundo encarnado. Mas o André Luiz está dizendo ali o seguinte: olha, os casais mais espiritualizados, eles estão muito acima dessa necessidade de união. Significa dizer que aquilo que as pessoas buscam através do prazer do encontro sexual, eles conseguem ter
de outra forma, vivenciando o amor. Na obra Vida e Sexo, o Emmanuel diz assim, que quando há um encontro sexual, a dupla afetiva, ou seja, ele está querendo dizer que pressupõe afeto, a dupla afetiva se alimenta no momento do ato sexual. Ele compara o sexo com o alimento. E o sexo, sendo alimento, é justamente aquilo que vem nutrir. Por que o sexo ali ele compara com o alimento? Porque há uma dupla afetiva. Porque há afeto. É interessante que perguntaram uma vez ao Chico Xavier o seguinte: Chico, sexo antes do casamento é pecado? E aí o Chico, velho de guerra que é, ele diz assim: meu filho, sexo sem amor é que a gente devia passar a repensar. Porque, veja, não adianta você ter uma formalidade e você não ter o principal. Não adianta você viver uma coisa que é no papel, que é material, mas não viver aquilo no sentimento. A resposta do Chico é muito sábia, porque eles queriam pegar o Chico e botar ele para condenar um monte de gente, inclusive um monte de espírita. Mas o Chico Xavier consegue dar nessa resposta a resposta daquilo que é mais importante, que é o amor. Porque se eu não tenho amor, eu posso estar com papel assinado, eu posso estar casado aqui, ali, acolá, mas eu não tenho um alimento, e aí eu não tenho as pessoas se saciando. E é por isso que tem aquelas pessoas que, eu me encontro com alguém, mas depois que eu estou com alguém, eu vou perdendo o interesse nessa pessoa, vou perdendo o interesse nessa pessoa, vou perdendo, e depois eu tenho que buscar outro alguém, outra conquista. Por quê? Porque não tem amor. Porque o que tem é uma necessidade de conquista, mas não tem amor. Porque quando tem amor, há sim um alimento, há sim uma sensação de saciedade. E quando não tem amor, há apenas uma descarga de hormônios. Então a gente começa a ver ali que os casais mais espiritualizados, eles conseguem, independente disso, como é o amor que os alimenta, eles não dependem da relação sexual em si. O fato de estarem juntos faz circular entre eles uma energia que torna eles tão felizes que parece fluoxetina. Bota para rir à toa. Faz eles ficarem tão felizes que parece êxodos e tudo quanto é antidepressivo que tem por aí. E é justamente isso que a doutrina espírita e que os mentores espirituais estão nos preparando. Mas só que veja, Rafael, então, mas eu amo muito meu marido, mas não vivo isso. Não consigo sentir isso, muito pelo contrário. Eu preciso, como eu amo muito ele, eu estou tendo que tomar antidepressivo por amar ele demais. Mas é justamente isso que nós estamos sendo convidados a viver. Mas ainda não sabemos viver esse amor, que é o amor da simplicidade. O amor de Jesus é o amor das coisas simples. Jesus é simples. Nós não temos ainda a simplicidade necessária para viver isso tudo. Nós temos dificuldade de vivenciar as coisas simples, de entender as coisas simples. Basta ver que o Evangelho, se a gente parar para pensar, a lição moral dele é muito simples. E olha a quantidade de encrenca que se cria em cima do Evangelho. Por quê? Porque quem quer ser polêmico e complicado, complica qualquer coisa. Até o Evangelho, que dirá o relacionamento. Então, é o convite que a doutrina espírita nos chama nessa obra de André Luiz, para a gente começar a sentir alegria nas coisas simples.
a sintonizar com essas coisas e perceber o quanto elas podem nos abastecer espiritualmente e inclusive materialmente. Porque viver o amor é viver Deus em nós. Eu vou partindo para o encerramento. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor sem que a maior parte dos homens se perceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias, ainda que é possível relembrar o Evangelho do Cristo, nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente, levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, nossos irmãos Polidório e Estácio, companheiros do serviço do Ministério do Esclarecimento. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos, em meio ao júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos, André. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Então a gente vê que quando nós saímos para participar de um encontro musical, de música boa, quando nós saímos para encontrar os amigos, nós estamos saindo para nos alimentarmos de amor. Quando nós encontramos os nossos afetos, nós estamos nos alimentando de amor. Mas quando nós ficamos em casa, cuidando da neta convalescente e do visitante André Luiz, que ainda não está preparado para sair, nós também estamos nos alimentando de amor. Porque todas as vezes que nós estamos desejando bem, promovendo bem, pensando bem, aonde quer que seja, Deus está em nós. E o amor dele está vivendo e vibrando e nos alimentando. Jesus nos ampare, hoje e sempre. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, para nesses instantes aparelharmos os nossos sentimentos, aparelharmos a nossa consciência para nos tornarmos receptivos ao amor que Jesus nos ensinou. Vem Jesus, divino amigo, companheiro de todas as horas, e nos envolva
nessas vibrações de paz que podemos sentir. Hoje, em especial, queremos te pedir por cada um de nós que estamos aqui conectados neste estudo, para os nossos lares, a fim de que as tuas vibrações possam alcançar não somente a cada um de nós conectados, mas também a todos os nossos familiares, a todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que visitam a nossa casa nesta noite. Que eles recebam, assim como nós, as vibrações do plano superior. Que eles recebam a paz, o amor, alimento das almas, que nós temos condições de doar. E se as nossas condições ainda são pequenas, pedimos aos nossos amigos espirituais que cubram as nossas dificuldades. Jesus, nós que nos fazemos presentes aqui toda terça-feira, te pedimos, ajude-nos a viver tudo aquilo que temos estudado. Dai-nos força, a fim de que possamos enfrentar os nossos próprios vícios, as mazelas das nossas próprias almas, porque não é o outro que nos enfrenta, não é o outro que nos desafia. O nosso desafio é íntimo e pessoal, porque nós que ainda não conseguimos compreender mais, sermos mais pacientes, nós é que ainda não aprendemos a olhar sem malícia, nós é que ainda temos dificuldades em amar. Abraça-nos hoje e que a mentora espiritual de nossa casa, Maria Dolores, possa encerrar os trabalhos da noite, deixando em nós as suas vibrações de amor e de paz. Que assim seja. Assim seja. É isso, gente. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Tá todo mundo bem? Todo mundo bem. Então tá bom.